Novamente juntos. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. O que você tem, minha querida? Aconteceu algo enquanto eu viajava. Gustavo, preciso conversar com você. Vamos ao nosso quarto. Ele se sentou na cama e esperou que ela falasse. Ana não sabia como começar, tinha ensaiado tanto, preferiu ser sincera e falou a ele toda a verdade. Gustavo, tenho algo do meu passado que você não sabe. Não menti para você, apenas não lhe falei tudo. Lívia e Vanessa não são minhas filhas, são enteadas. E contou tudo. Ao falar do acidente, Gustavo ficou branco, arregalou os olhos. Foi você, Gustavo, que dirigia aquele automóvel? Ele abaixou a cabeça. Me perdoe, Ana. Fui eu sim. Naquele dia, estava aqui na fábrica quando recebi um telefonema de Lorena. Ela estava desesperada, chorando, me disse que Júnior estava no hospital sendo operado de uma apendicite aguda e que corria risco de vida. Levei comigo Ernesto, um empregado de confiança, e parti aflito, queria chegar logo e saber de Júnior, temia que ele morresse. Ao ver a fila na serra, me desesperei, dei uma gorjeta ao funcionário para passar na frente. Não entendi o porquê daquele homem vir para cima de mim, do meu carro. Não tive culpa, sei que não deveria ter tentado passar à frente, se não fosse por estar ansioso, não teria feito isso. Ele caiu no precipício. Apavorei-me quando um senhor me disse: morreram, o motorista morreu. O senhor não teve culpa. Apesar de ter distribuído algumas gorjetas, ainda levava comigo uma grande quantia em dinheiro para depositar no banco, pois não tive tempo de fazer isso aqui. Pedi ao Ernesto: fique aqui e cuide de tudo, do enterro, da viúva, dê todo esse dinheiro a ela, só depois de tudo acertado vá embora. Gustavo fez uma pausa, passou a mão no rosto e voltou a falar. Mas, pelo visto, Ernesto não fez isso. Quando ele voltou, 3 dias depois, afirmou que tudo tinha sido feito e que só havia falecido o motorista. E Lorena exagerou. Júnior passou pela cirurgia, mas tudo estava bem. Não esqueci esse episódio, me aborreci muito, mas não tive culpa, como também achei que tinha amparado a família do morto. Ana, por favor, me perdoe. Sei que deve ter sofrido muito com tudo isso. Sabe, quando a vi chegando ao restaurante com as meninas, senti algo diferente, como se conhecesse as 3, como se precisasse protegê-las. Naquele dia, achei que era uma atração, mas você se tornou importante para mim. Amo você. Queria que entendesse e ficasse comigo. Ana estava de pé, aproximou-se dele, sentou-se ao seu lado na cama, olhou-o. Lívia tinha razão, Gustavo era bom, um homem íntegro. Claro que o perdoo, Gustavo. Perdoo você. Entendo que não teve culpa. Realmente, esse seu empregado não me deu o dinheiro. Ele, tempo depois, contou a todos que ganhou uma quantia em aposta de corrida de cavalos. Acreditei sem desconfiar, ele era um empregado de confiança. Você o perdoa, Gustavo? Perguntou Ana num ímpeto. Como não fazê-lo, Ana? Se agora mesmo pedi perdão a você e me perdoou. Foi você a maior prejudicada. Perdeu 2 filhos. Sim, perdoou Ernesto. Sabe, Ana, hoje cedo abri ao acaso o Evangelho e sabe o que li? A parábola do Senhor que perdoou o servo que lhe devia dinheiro, e esse servo não perdoou o companheiro que lhe devia uma pequena quantia. Quem não está carente de perdão para não perdoar? Ernesto morreu e quero que ele esteja em paz. Não sabia que ele fez isso. Sabendo agora, o perdoo. Ernesto chorou de soluçar. Aninha alegrou-se. Gilberto, mal-humorado, ficou impassível, conforme o combinado, não porque tinha dado a palavra, mas temeu a reação de Ernesto. Ana escutou Gustavo emocionada e falou a ele calmamente. Gustavo, vamos esquecer tudo isso. As meninas são como filhas, eu as amo, peço-lhe não dizer nada a ninguém. Aninha, a mãe delas, cuida dos meus filhos como mãe. Sabe, Gustavo, esses dias foram difíceis. Ruth me levou para tomar passe num centro espírita aqui perto, queria lhe pedir permissão para frequentar esse local de orações.
Você não tem religião, não é, Ana? Pois faz falta. Não precisa pedir, pode ir. E você tem razão, vamos esquecer esse acontecimento infeliz. Admiro-a mais ainda, minha querida. Nunca mais falaremos sobre esse assunto, e que isso não interfira na vida tranquila que estamos tendo. Ela sorriu e o abraçou. Vou tomar meu banho, estou cansado, disse ele. Entrou no banheiro e ela correu até as meninas. Emocionou-se ao vê-las ajoelhadas orando. E aí, mamãe, é mentira? Indagou Lívia. Não, Lívia, é verdade. Contou a elas toda a conversa e finalizou. Gustavo e eu resolvemos esquecer esse fato triste. Ele não teve culpa e não vamos embora daqui por isso. Aí, graças a Deus. 1000 vezes obrigada, Nossa Senhora. Está certa, mamãe, vamos esquecer. Mas o senhor Gustavo, sabendo agora que não somos suas filhas, nos tratará diferente. Irá nos querer aqui? Indagou Lívia, preocupada. Lívia, para Gustavo, será como sempre. E eu sou mãe de vocês. Expressou Ana. Devemos ser ainda mais gratas a ele. Expressou Vanessa. Agiu certo, mamãe. Não só por nós, mas pela senhora. O senhor Gustavo a trata como merece. Eu a amo e gosto muito dele. Vamos esquecer esse assunto. Gustavo saiu do banho, olhou para as meninas e falou contente. Trouxe presentes. Abriu a mala com os pacotes. Vanessa, com os olhinhos lacrimosos, aproximou-se dele e falou emocionada. Senhor Gustavo, obrigada, muito agradecida. Gosto do senhor. E o beijou no rosto. Sorriram alegres e abriram os presentes. Os 3 desencarnados foram para a varanda. Está contente agora, não é, Aninha? Perguntou Gilberto. Acho que foi o certo, Gilberto, respondeu ela. Bem, Ernesto, adeus. Você vai embora agora, não é? Perguntou Gilberto. Ernesto estava emocionado, ainda tinha lágrimas no rosto, mas respondeu enérgico. Claro que não. Como não? Você deu sua palavra que ia embora assim que o senhor Gustavo lhe perdoasse. Isso já aconteceu e você vai fazer o que prometeu. Não vou, meu caro, respondeu Ernesto. Não vou enquanto estiver por aqui querendo fazer mal a este homem honrado e maravilhoso. Você deu sua palavra, insistiu Gilberto. E um ladrão indigno tem palavra. Não vou e agora tenho mais motivação para defender o senhor Gustavo com minha vida. Bem, não estou vivo, mas defendo-o com todas as minhas forças, expressou Ernesto com convicção. Gilberto retirou-se para seu canto, resmungando, não vou desistir, não vou. Capítulo 8. No Centro Espírita. Ernesto redobrou a vigilância enquanto Gustavo estava na chácara. Passaram 3 dias tranquilos. Gilberto ficou de longe, observando com raiva. Fale de seus filhos, Ana. Você deve sentir muita falta deles, pediu Gustavo. Estavam sentados na varanda, ela não queria mais tocar no assunto, porém sentia vontade de falar dos filhos a ele, com todo o tempo em que os meninos estiveram ao seu lado, como eram bonitos, alegres, como ela cuidava deles. Terminou dizendo: eu os amo, serão sempre meus filhinhos queridos, creio que vivem em outro lugar bom, lindo, e que tem Aninha por mãe, estão felizes e isso me basta. A vida não é sempre como queremos, mas podemos viver bem com o que temos. Passei por tempos difíceis, fui irresponsável brigando com meu pai para ficar com Gilberto, sofri muito. O período em que estive naquele restaurante foi muito ruim, trabalhava tensa, com medo de que alguém mexesse com as meninas. Estou feliz aqui, tenho paz e elas estão tão bem. Quero agradecê-lo, devo-lhe isso. Preferiria ouvir que você me ama, mas tenho paciência, um dia dirá. As meninas estão chegando. Gosto delas, são educadas e boazinhas, vou ajudá-la e orientá-las na vida. Gustavo foi embora na segunda-feira cedo e Ana não via a hora de ir ao centro espírita. Foi antes do horário, sentou-se e orou. Aquele lugar lhe dava calma, sentia-se bem. Viu algumas pessoas pegarem livros para ler numa estante e Ruth explicou.
Podemos pegar livros emprestados, é só marcar no caderno, é permitido ficar com o livro por até 20 dias. Quero pegar um, disse Ana. Qual devo pegar para entender o que se passa comigo? O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É ótimo, mas talvez a senhora não o entenda. Vou pegar este, se não entender perguntarei a você. Assim o fez. No horário marcado o trabalho começou com uma palestra. A convidada da noite foi Antonina, que falou sobre um texto do Evangelho, e após as pessoas necessitadas foram à sala de passes. Ruth disse a Ana baixinho. Cada semana é uma pessoa que estuda um tema e fala sempre tentando ser clara e simples. Depois temos o tratamento pelo passe, mas esse deve ser usado como remédio, só quando for necessário. Achando que estava precisando, Ana foi receber um passe como da outra vez, sentiu-se muito bem. Naquela noite começou a ler o livro e achou-o muito interessante. No outro dia, perguntou a Ruth. Ruth, só há o trabalho de segunda-feira no centro? Não, senhora, há muitas atividades. Na quarta-feira ao grupo de estudo, estamos estudando o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Na quinta-feira temos um trabalho de orientação a desencarnados, de desobsessão. No domingo tem evangelização infantil e encontro de jovens para estudar a doutrina. Também nos reunimos aos sábados à tarde para costurar e ajudar famílias carentes. Posso ir? Perguntou Ana. Será bem-vinda. Só aconselhamos a não ir aos trabalhos de desobsessões sem um preparo. Venha comigo às quartas-feiras, a senhora gostará de conhecer nosso estudo. Ana resolveu ler e estudar o Livro dos Espíritos e o fez em todo o seu tempo disponível. Pôs-se a meditar já na primeira página sobre os dizeres, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns, compilados e ordenados por Allan Kardec. Acho, Ana falou baixinho, que é isso que necessito saber para resolver meus problemas e ajudar Vanessa, que sempre ouviu e viu Aninha que é uma desencarnada. Quem não gostou foi Gilberto, que resmungou, que chato. Ana só fica lendo esse livro e não me dá atenção. Se fico perto dela, escuto a ler, acho que terei de dar uma pausa, devo ter paciência. Gilberto, chamou Aninha. Você de novo? Respondeu ele. O que quer? É bom você cultivar a paciência. Não me amole, não me ridicularize, acharei um jeito de Ana fazer o que quero. Nunca tive muita paciência. Não quer saber o que Ana está lendo com tanto interesse. Você não tem curiosidade de conhecer as muitas formas de viver sem o corpo físico. Você sabe tão pouco sobre isso. Aqui está o livro que Ana lê, dou a você para que faça o mesmo. Aninha deu a ele o Livro dos Espíritos, ele pegou e riu. Muito grosso, acha mesmo que vou ler isso? Nunca me interessei por livros. Li alguns pornográficos. Perdeu a oportunidade de se instruir quando estava encarnado, não a recuse agora, falou Aninha com tranquilidade. Como conseguiu este livro? É igual ao que Ana lê, mas tem algo diferente. Como ele foi feito? Perguntou Gilberto, curioso, examinando o livro. Aninha sorriu e respondeu, elucidando. Você não está vestido? Também tenho roupas. São plasmadas, pode-se fazer muito com a força da mente, pela vontade. Aprenderá isso e muito mais lendo. Gilberto pareceu interessado, mas inesperadamente jogou o livro fora, no chão do jardim. Não o quero e não me amole. Foi para seu canto, Aninha pegou o livro e pensou. Você ainda irá ler, Gilberto? Irá sim. Gilberto pensava em Ana e recebia seus pensamentos, o que lia no livro. Que chato, não aguento mais essa baboseira. Quis ir embora por uns tempos, pensou e não achou para onde ir. Resolveu esperar o entusiasmo de Ana passar, esse certamente passaria, e se pôs a observar Ruth. Ela não deveria ser tão certinha como parecia ser. Ana chegou ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Na resposta da pergunta 474 leu muitas vezes o trecho.
Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. É isso que acontece, pensou. Tenho deixado Gilberto interferir na minha vida, o tenho escutado. Que coisa! Estou descobrindo um mundo novo e estou gostando. Na quarta-feira foi com Ruth ao centro espírita. Esta a apresentou ao grupo. É minha patroa, Dona Ana, que está atravessando um período difícil e quer frequentar o grupo de estudo para que possa entender o que se passa com ela. Seja bem-vinda. Após uma oração, foi aberto o livro dos médiuns e o Sr. João explicou. Estamos estudando o livro de Kardec sobre mediunidade. Ana resolveu não atrapalhar, mesmo que não entendesse, não perguntaria nada. Segundo Ruth, era lido um texto e faziam comentários. Mas antes de começar a leitura, uma senhora indagou. Senhor João, é mesmo necessário o médium estudar? Conhecer a doutrina? Não é preferível ele ter boa vontade e trabalhar? É importante ter boa vontade e trabalhar, não adianta nada só ter conhecimento. Aquele que só conhece e nada faz com o que sabe, a meu ver, é como aquela figueira da qual Jesus falava aos seus discípulos, que não dava frutos. Mas também vejo um médium que não quer estudar como alguém que quer fazer um farto jantar e não entende nada de culinária. Só entrar na cozinha, centro espírita, e ser cozinheiro, médium, não fará com que o jantar saia a gosto. Muitos médiuns que não estudam põem a culpa das bobagens que fazem nos desencarnados que recebem. Há muitos desencarnados sem conhecimentos, mas também, como muitos encarnados não querem estudar, o trabalho que fazem poderia ser bem melhor. E muitos desencarnados não conseguem passar o que sabem ao médium por este não ter conhecimento. Agora, se unir os fatores, conhecimento, vontade e disposição, o trabalho sairá do melhor modo possível, e se unir o amor aos ingredientes, aí sim, estaremos seguindo o exemplo de Jesus, dos espíritos superiores. Agora vamos abrir o livro no capítulo 23 e continuar onde paramos, ler as questões 242 e 243. Ana escutava fascinada, e um senhor fez uma pergunta: o desencarnado que persegue um encarnado tem consciência de que ocupa seu tempo indevidamente? Por que existem tantos a obsediar? Senhor João respondeu, elucidando. Como já vimos e veremos no decorrer deste capítulo, desencarnados obsediam por muitos motivos. Poderia responder simplesmente, pela falta de perdão. Isso resumiria tudo. Porém, o assunto é mais abrangente. Há desencarnados que se iludem, querendo continuar vivendo como encarnados e para isso têm de vampirizar, roubar energias alheias para se sentirem alimentados, porque não sabem tirar das fontes naturais energias para si. Essas obsessões são simples de resolver, principalmente para os encarnados que nos procuram. Aos desencarnados é oferecida ajuda, tendo o livre-arbítrio, podem aceitar ou ir procurar outro encarnado para vampirizar. Há obsessões pelo amor sem compreensão, o desencarnado quer ficar perto de seu afeto e às vezes pensa até que o ajuda. Mas ninguém faz sem saber, sem poder. Esses também são quase sempre de fácil solução, porque o desencarnado, ao compreender que está errado, querendo bem o ser amado, aceita aprender a ser útil para ajudar mais tarde. Os que não perdoaram perseguem com rancor, necessitam ambos, desencarnado e encarnado, compreender a necessidade de perdoar e fazer o bem. O Senhor João fez uma pequena pausa e continuou: estou me lembrando agora de uma historinha que há tempo li e adaptarei para melhor ilustrar esse fato. Um homem, vamos chamá-lo de José, andando pelo campo, chegou à margem de um riacho. Embora não fosse fundo, era largo. Viu um senhor idoso e tudo indicava que queria atravessar. José aproximou-se e ofereceu: precisa de ajuda, senhor? Bom jovem, queria atravessar este rio, porém estou doente e não posso me molhar. Sou forte, se o senhor quiser posso carregá-lo até o outro lado. O senhor aceitou sorrindo e José o colocou nos ombros e o levou ao outro lado. Obrigado, meu caro, agradeceu o velho. Você acaba de ser testado por mim, um gênio, o senhor do destino dos homens.
José se assustou ao ver aquele velho se transformar e teve diante de si um homem bem vestido, alto e forte. José, não se assuste. Por ter me prestado um favor, lhe farei outro. Levarei você até a gruta onde está o livro do destino. Vou deixá-lo lá por 3 minutos e poderá escrever nele o que quiser. E José foi transportado rapidamente pelo gênio até a gruta. Foi tão rápido que não deu tempo de ele saber onde ficava tão famoso lugar. Aqui está o livro, uma caneta e lembre-se, tem 3 minutos. Disse o gênio e se retirou, deixando José sozinho. E José abriu o enorme livro e logo achou a página em que estava escrito o seu nome. Mas pensou, tenho uma ótima oportunidade de me vingar dos meus inimigos. Eram 3 os seus desafetos. Rápido, procurou o nome do primeiro, achou a página dele e escreveu, vai ficar cego. Procurou o segundo e, achando, anotou, vai ficar na miséria. E assim fez com o terceiro, e determinou, vai morrer só e abandonado. Quando ia procurar seu nome novamente, surgiu o gênio e lhe disse: seu tempo acabou. E José se viu transportado como um raio novamente para a margem do rio. E sabem o que aconteceu com o José dessa singular história? Foi abandonado pela esposa e filhos, ficou só, na miséria e cego. E pior, se lastimando, porque se ele não tivesse perdido tempo com os seus inimigos, certamente teria uma vida diferente. Certamente que o livro do destino não existe como é narrado nesse conto, mas existe o que fazemos com as nossas ações. Tantos como José passam a existência preocupados com os desafetos, esquecendo de fazer algo de bom para si, e pior, continuam após a desencarnação a se preocupar com aqueles que julgam serem seus inimigos. Se esquecermos os desafetos e nada fizermos para prejudicá-los, não teremos do que nos lastimar, como José, que poderia ter prestado mais atenção nos afetos e não seria abandonado, ter se dedicado mais ao trabalho e não acabaria na miséria, vibrar melhor no amor e não ter adoecido. Se o desencarnado, em vez de querer se vingar, tivesse procurado o bem, iria ter a saúde proveniente do equilíbrio espiritual, teria o merecimento de ser abrigado numa colônia e desfrutaria das belezas que nenhuma riqueza material pode lhe dar. Deveria ter feito amigos e prestado mais atenção neles, porque possuir amigos, é nunca estar só ou se sentir abandonado. O tempo passa e não tem retorno. Temos visto muitas pessoas desperdiçá-lo em magoar os outros, em se vingar, sendo que poderia estar fazendo algo de bom para si mesmo. Entenderá um dia, como José, que não vale a pena alimentar mágoas, porque o que desejamos aos outros é o que atraímos para nós. A aula, o estudo da noite terminou. Ana achou que passou rápido e pensou: quero me ver livre de Gilberto, mas não pensei em ajudá-lo. Creio que tenho de mudar esse meu modo de agir, devo auxiliá-lo, não sei como, mas irei aprender. Afastando-o, resolverei o meu problema, mas o dele não, porém, se orientá-lo, ajudando-o, aí sim, solucionaremos a questão. Ruth, queria ler o livro que estudam. Logo acabarei de ler o livro dos Espíritos e creio que terei de fazê-lo muitas vezes até que assimile o que está escrito nele. Mas esse assunto, obsessão, me fascina, quero ler para na próxima aula ter alguns conhecimentos e entendê-la melhor. Tenho um exemplar em casa, emprestarei à senhora. No trabalho de desobsessão na quinta-feira, Aninha conversou com os trabalhadores desencarnados do grupo. Peço-lhes, se possível, para orientar pela incorporação Ernesto e Gilberto. Aninha, já havíamos marcado para atendê-los, respondeu um dos orientadores. Quando Dona Ana aqui veio, percebemos a necessidade de orientá-los. Logo mais os traremos. Faltavam alguns minutos para iniciar o trabalho, alguns encarnados haviam chegado, inclusive Ruth. Os trabalhadores desencarnados da casa foram até Ernesto e o trouxeram. Ele estava junto de Gustavo, sem entender como, sentiu como se voasse e se viu no centro espírita, naquela sala simples com bancos, uma mesa e cadeiras. Olhou tudo assustado, e um trabalhador da equipe o acalmou. Senhor Ernesto, não tenha medo, aqui estamos reunidos pelo amor de Cristo para ajudar todos os necessitados.
Sou desencarnado como você, o trouxemos aqui para que receba uma orientação. Como vim parar aqui? 2 amigos foram buscá-lo. Você não os viu porque com sua atitude e pensamentos vibra diferente, e eles assim preferiram para que viesse rápido. Agora nos vê porque estamos preparados para isso, para melhor ajudá-lo. Esses 2 companheiros o pegaram pelo braço e o conduziram volitando até aqui. Volitar é se locomover pela força do pensamento. E como voar pelo espaço? Não se sente bem? Tenho medo, exclamou Ernesto. Não precisa temer, está entre amigos. O orientador afastou-se. Ernesto viu muitas pessoas orando e se pôs a orar também. Como o exemplo é importante. Os encarnados esperavam o início em preces, levando muitos desencarnados a orar também, e tudo é facilitado com os fluidos da oração. O medo de Ernesto passou e ele ficou quieto, aguardando. Buscaram também Gilberto, este se encontrava na chácara. Agiram do mesmo modo, pois esse processo é bastante usado. Para evitar discussões ou tentativa de agressão por parte dos socorridos, os socorristas não se fazem visíveis, pegam aquele que vieram buscar e volitam com ele, que não entende como foi de um lugar para outro tão rápido. Gilberto até tentou reagir, não conseguiu e rapidamente estava no centro. Então viu 2 senhores ao seu lado e começou a gritar e espernear, tentou agredir e foi imobilizado. Dessa forma o desencarnado se sente amarrado, não pode se mexer. Tenho visto em alguns lugares que esses rebeldes são realmente amarrados por cordas, correntes, materiais plasmados pelos trabalhadores locais. Porém, isso não é preciso, a força de pensamento de quem sabe utilizá-la imobiliza o socorrido para que ele não tumultue o ambiente. E Gilberto foi impedido até de falar para que não xingasse, ficou apenas ouvindo e enxergando. Senhor Gilberto, explicou um orientador, ficará assim até que se comporte, não queremos machucá-lo nem que nos machuque. Aqui é um lugar de orações e exigimos respeito. Trouxemo-lo aqui na tentativa de ajudá-lo para que tenha uma vida melhor. Gilberto ficou tenso, observou tudo e pensou, estou no meio de carolas que só rezam. O desencarnado escalado para receber orientação por um intercâmbio se aproxima de um médium, essa aproximação é de 20 a 80 centímetros, embora varie muito, mas não há necessidade de o desencarnado se aproximar muito do encarnado. Este incorpora só as sensações e transmitem os pensamentos, ele fala e o médium repete o sentido ou, às vezes, palavra por palavra. Gilberto ficou atento. Observou Ruth que, sentada numa cadeira à mesa, repetia o que um desencarnado falava. Foi a vez de Ernesto, que respondeu ao cumprimento do dirigente encarnado e foi sincero. Gostei daqui. Que bom, respondeu o orientador. Convido-o a ficar conosco. Não posso, tenho algo importante a fazer. Aqui teria sossego, aprenderia, talvez fosse até feliz. Mas errei e tenho de alguma forma, de reparar o que fiz para ser digno desse benefício. Peço-lhes, suplico que me recebam depois. Se aquele ali que quer prejudicar a quem tanto devo ficar e não fizer mais o mal, eu fico. Caso ele não fique, deixe-me ir e proteger meu benfeitor. Você sabe fazer isso? Indagou o orientador. Pensava que sim, mas agora tenho dúvidas. Entendemos você. Terá nosso auxílio. Um amigo da casa o ajudará. Eu agradeço. Deus lhe pague. Foi a vez de Gilberto. Aproximou-se de um senhor e, quando pôde falar, xingou. Mas o médium ficou quieto. Porque ele não repete? Fez com os outros. Aí o médium repetiu e o orientador explicou. Se você agredir será imobilizado novamente. O médium é esclarecido, educado nas suas faculdades e não tem por que repetir suas palavras agressivas. Seja educado, respeite o lugar em que está. Não vim aqui porque quis. Não quero estar neste local que me incomoda. Você está incomodando os outros. Desperdiça seu tempo, poderia usá-lo para o seu bem-estar. Não tenho nada que fazer. Expressou Gilberto. Todos nós temos, não quer aprender a viver de outro modo. Conhecer lugares próprios para os desencarnados. A conversa durou alguns minutos e Gilberto estava irredutível.
Foi afastado do médium e ficou imobilizado numa parte própria. Com uma bonita oração encerraram os trabalhos. Gilberto foi solto e voltou para a chácara. Tenho muito que aprender. Esses desencarnados são sabidos, gostaria de voar como eles, mas uma coisa aprendi, a falar por meio de um encarnado. E aquela Ruth é um deles. Agora ela verá o que acontece com quem se intromete nos meus planos. Ana pegou de Ruth o livro dos médiuns e já na primeira página leu e releu o texto. Contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. São livros para serem estudados, lidos muitas vezes, e eu o farei. Exclamou decidida. Gilberto estava inquieto, andava pela chácara, se pôs a pensar. Preciso achar algo para fazer já, senão serei derrotado. Mas o quê? Pela manhã o jardineiro, Sr. Nicanor, que era realmente uma pessoa boa, honesta, trabalhadora e que gostava muito dos patrões, chegou nervoso, e Gilberto logo se aproximou. Tinha brigado com a esposa e estava aborrecido, insatisfeito, e isso bastou para que o ex-companheiro de Ana pudesse influenciá-lo. Brigue mesmo, disse Gilberto ao Sr. Nicanor. Mulher tem de apanhar para ficar obediente. Você trabalha tanto para quê? Elas não dão valor. Sr. Nicanor captou alguma coisa e suspirou. Sentia realmente isso, então se afinou com Gilberto, que se deliciou. Mas não lhe importavam as brigas dele, e teve uma ideia. Nicanor, tudo que está acontecendo é porque a Ruth vai naquele lugar horrível que mexe com o diabo e ele anda solta por aqui atrapalhando todos. Está até levando a patroa. Você tem de abrir os olhos dela. Tem. É empregado de confiança do Sr. Gustavo. Dona Ana é boa e tem de ser alertada. Tudo isso é por causa do demônio. Sr. Nicanor pensou, parou de trabalhar e concluiu, tudo estava bem até Dona Ana ir ao centro espírita. É meu dever de empregado avisá-la, a coitadinha não deve saber do perigo que corre. Nisso Ana sentou-se à varanda. Gilberto insistiu, vá lá, Nicanor, e fale com ela. Incentivado por Gilberto, o jardineiro foi impulsivamente conversar com sua patroa, querendo ajudá-la. Não era do temperamento dele se intrometer, mas achou que deveria alertá-la. Cumprimentou-a, tímido, e foi logo falando para não perder a coragem. Dona Ana, a senhora é pessoa boa, gosto muito do Sr. Gustavo e me vejo na obrigação de avisá-la. Não deve ir àquele lugar, lá no tal do centro espírita. Os espíritas mexem com o demônio. É sim, eles falam com o diabo. Bem, desculpe-me, mas tive de falar para a senhora não ser enganada. Vou indo. Sr. Nicanor afastou-se e se pôs a pensar. Se é o demônio que me está fazendo eu brigar com minha esposa é porque eu escutei e atendi. Vou lá em casa pedir desculpa, dizer para Maria acender uma vela para Nossa Senhora e vou trabalhar orando. E Gilberto foi repelido. Que coisa difícil é mexer com pessoas boas. Que coisa, resmungou ele. Mas Ana ficou pensando no que o jardineiro lhe disse e Gilberto ficou contente. Ela foi à procura de Ruth, que estava lavando roupa, e indagou. Ruth, é verdade que os espíritas mexem com o diabo? Ruth sorriu, achando graça, e respondeu. Dona Ana, será que precisamos mexer com o diabo? Não é ele que nos tenta. Vou explicar à senhora para que não tenha medo. Todos os espíritos rebeldes às leis divinas são imprudentes que seguem por algum tempo o caminho do mal. São os opositores, é certo que entre eles há alguns muito maus, que são taxados de diabo, demônio e tantos outros nomes. Existem médiuns, pessoas com mediunidade, que usam dessa faculdade para prejudicar outros ou em benefício próprio, podendo invocar esses espíritos. Mas não é nosso caso. O que a senhora viu ali? Um lugar cristão, de estudo evangélico e que só faz o bem. Dona Ana, há religiões que também fazem esse intercâmbio, só que desencarnados bons são chamados de Espírito Santo, os que ainda não tiveram orientação e os maus, denominados de demônio.
E muitos desses espíritos, taxados de diabos e outros nomes, basta receberem uma orientação, serem encaminhados, para deixar de praticar o mal. É isso que tentamos fazer, orientar, encaminhar espíritos que vagam, imprudentes e trevosos, e os centros espíritas sérios o fazem. Instruir irmãos a seguir o bom caminho é uma grande caridade. Ana entendeu e se deu por satisfeita, mas Gilberto ficou furioso. Que coisa! Nada dá certo. Vou observar bem essa Ruth. Vou incorporar. Palavra estranha dá a impressão que se pode entrar no seu corpo, mas isso não acontece. Vou fazer como no centro espírita. Aproximou-se de Ruth, que o sentiu. Médum estudiosa, ela sentiu a vibração desconfortável de Gilberto e reconheceu ser um desencarnado mal intencionado. Por isso e por outros motivos é aconselhado àqueles que têm mais sensibilidade estudar, desenvolver, aprender a lidar com essa faculdade para melhor ajudar e para defender-se. E devemos conhecer desencarnados pelos fluidos, que não são modificáveis, porque muitos desses desencarnados imprudentes sabem modificar a aparência perispiritual e podem tomar a forma, a semelhança do que quiserem. Mas as vibrações, essas não enganam. Bons espíritos transmitem tranquilidade, bem-estar, maus, transmitem desconforto. Mas é só com a experiência que se consegue realmente distinguir. Ruth pensou no seu protetor e esse, em instantes, estava ao seu lado. Gilberto franziu a testa e tentou explicar, só queria incorporar, ela faz isso lá no centro espírita. Disse bem, meu amigo, no centro espírita e em horário próprio, o que não é o caso agora. Pensei que poderia fazer isso a qualquer hora, disse ele, dando um risinho. O protetor desencarnado de Ruth sorriu tranquilamente. Olhando de maneira serena, mas com autoridade, elucidou. Quando um médum faz jus a uma proteção, isto é, trabalha com sua mediunidade para o bem, tem um companheiro desencarnado que o protege. No caso de Ruth, trabalhadora assídua, me tem como protetor amigo de trabalho, e eu não vamos permitir que você a prejudique. Você é babá de encarnado. Belo trabalho, zombou Gilberto, rindo cinicamente. Não amigo, não sou babá, sou companheiro e não fico o tempo todo ao lado dela. Tenho meu trabalho, mas estou ligado a ela para atender a qualquer chamado e protegê-la. Fico com ela nas situações difíceis e de perigo como amigo e colega. Faço um trabalho em que posso me ausentar e atendê-la em instantes. Gilberto se afastou, irritado. Ruth se tranquilizou, sentindo a presença de seu protetor, e esse trabalhador desencarnado, depois de tudo acertado, afastou-se, tinha muito que fazer. Um desencarnado para ser protetor, guia orientador de um encarnado, precisa se preparar para isso, e mesmo com essa preparação só protegem encarnados se estes fizerem por merecer, isto é, se forem úteis trabalhando com sua mediunidade. Porém, os orientadores não ficam 24 horas à disposição, a não ser que o médum atenda muitas pessoas por dia, como o Sr. João fazia, ou em ocasiões especiais de um ataque de espíritos trevosos. No caso de Ruth, médum que frequentava um centro espírita para trabalhar em horário fixo, seu protetor trabalhava também em outro local, num posto de socorro, mas estava ligado a ela para atendê-la quando precisasse. Quando o médum trabalhador se ausenta do trabalho útil, se for por motivo justo, por doença, a proteção continua. Mas se o médum se afasta sem motivo, a proteção termina, porque o desencarnado tem trabalho a fazer e não lhe é permitido proteger alguém que não faz por merecer. O desencarnado preparado para esse trabalho sabe bem como agir e não está lá para facilitar ou fazer o que é tarefa do encarnado. Só age como esse amigo de Ruth, não deixando que abusos aconteçam. Mas muitas vezes o protetor tem dificuldades porque o encarnado afina com o desencarnado mal-intencionado. Mas médiuns estudiosos, trabalhadores, só passam por esses apertos para aprender, porque é necessário se tornarem autossuficientes para serem realmente úteis. Há também, conheço muitos, protetores não preparados que ajudam, mas, sem o conhecimento necessário, deixam de fazer muita coisa ou fazem incorretamente. Ninguém fica sem proteção, principalmente quem faz e conserva amigos.
Às vezes o protetor não faz, mas outro que ama faz, protege mais. Quem tem amigos tem mais coisas do que imagina. Também tenho visto desencarnados familiares auxiliarem muito. Nessa história, vimos Aninha ajudando, só que, espírito esclarecido, pediu permissão e ajudou com sabedoria, deixando Ana procurar auxílio para aprender, mas ficou atenta para que Gilberto não se excedesse. Os médiuns não devem por qualquer motivo pedir a intervenção do seu mentor, não incomodar tanto o desencarnado que os protege. Espíritos laboriosos têm sempre o que fazer. Gilberto ironizou chamando o protetor de Ruth de babá. Não são. Os mentores devem ser vistos e tratados como companheiros, amigos, e respeitados pelo muito que fazem. Gilberto foi para seu canto preocupado, a coisa para ele não estavam saindo bem e resmungou. Malditos espíritas. Capítulo 9. Ajudando Gilberto. O final de semana transcorreu tranquilo. Gustavo chegou e Ana estava como antes. Conversaram alegres, trocaram ideias, as meninas entenderam que para ele não fez diferença saber a verdade e isso as tranquilizou. Na segunda-feira Ana foi com Ruth ao centro espírita, continuou a ler os livros de Kardec, agora com mais atenção, meditando sobre os ensinamentos. Um orientador desencarnado do grupo passou a se encontrar com Ernesto, a conversar com ele. Ernesto elucidou: não deve ficar tão perto do Sr. Gustavo, ore mais, aproveite o tempo para ler esses livros. Obrigado, farei direitinho o que você diz, respondeu com sinceridade o ex-empregado de Gustavo. Ernesto, ficarei vigiando para você, vá ao centro espírita, teremos hoje uma palestra interessante para desencarnados. Ele passou a ir sempre que convidado, estava gostando de participar das reuniões, entendeu que deveria ser bom demais poder ficar com aqueles novos amigos, compreendeu que necessitava ajudar Gilberto, porque se este desistisse de se vingar, ele poderia ir embora e viver dignamente a vida desencarnada. Centros espíritas laboriosos não têm só atividades para encarnados, o trabalho abrange desencarnados, a socorro médico, palestras educativas, normalmente um pronto-socorro 24 horas por dia para os necessitados. Gilberto passou a observar Ruth mais atentamente. Um dia a viu olhando as meninas brincarem no jardim, elas riam e cantavam alegres. Ele escutou seus pensamentos. Meu filho teria quase a idade delas, como me arrependo por ter feito aquilo. Aquilo o quê? Indagou Gilberto, olhando-a fixamente. Vamos, pense, quero saber. Teve um filho? Ruth lembrou e Gilberto escutou. Era tão sonhadora, amei, fiquei grávida, me desesperei e abortei. Ah, não é tão certinha assim. É, abortadeira, não sabe que é pecado. Errou e dá uma de santinha. Trabalha lá em nome do Senhor. Imprestável, não é digna e dá uma de honesta. Ruth recebeu de forma confusa os pensamentos de Gilberto e infelizmente deu ouvidos a ele, se segurou para não chorar. Aninha observou a cena, intuiu Ana a ir até ela e, ao vê-la quieta olhando as meninas, sentiu que Ruth estava triste, angustiada, aproximou-se. Ruth, o que tem? Está se sentindo mal? A interpelada não respondeu, abaixou a cabeça. Ana preocupou-se. Ruth era tão prestativa, trabalhadeira e bondosa. Descuidou-se, esqueceu que a ajudante dos serviços de casa poderia ter problemas. Se eu puder ajudá-la, nos sentemos aqui. Não quer conversar, contar o que se passa. Está doente? Vou levá-la ao médico. Quer uns dias de folga. Ruth sentou-se ao lado de Ana e falou baixinho. Gilberto ficou atento, Aninha também, só que ele não a viu. Dona Ana, estava olhando as meninas e me emocionei. Obrigada, não estou doente nem quero folga. É que me lembrei de fatos passados e fiquei triste. Sabe, poderia ter um filho ou filha para alegrar minha vida, talvez estivesse brincando agora com as meninas, seria da mesma idade. Você teve um filho? Perguntou Ana. Não o tive, não o deixei nascer, matei-o. Ruth respondeu segurando o choro. Quietaram-se por instantes. Abortou? Conte-me, Ruth. Fará bem a você falar. Não menti quando falei de mim.
Dava-me bem com minha ex-patroa, ela tinha um filho casado que vinha sempre visitá-la. A meio, ele percebeu e começou a me dar mais atenção e nos tornamos amantes. Porém, deixou claro que não ia abandonar a esposa. Creio que ele nunca me amou. Fiquei grávida, me apavorei, ele disse que até me ajudava financeiramente, mas deveria jurar que não falaria a ninguém que o filho era dele. Sabendo de uma mulher que fazia aborto, fiz. Arrependi-me muito. Dona Eugênia, minha patroa, não ia me desamparar, eu passaria por dificuldades, mas quem não passa? Se tivesse agora ele ou ela comigo, teria alguém meu para me preocupar, amparar, uma pessoa a me chamar de mãe, que me daria um beijo carinhoso. Arrependo-me tanto, cometi um erro grave e pago por ele. Um filho é uma bênção e seria minha alegria. Você ainda é jovem, Ruth, poderá ter outros filhos. Falou Ana, animando-a. Não teria um filho só por ter e, além disso, não posso mais tê-los. Dona Ana, o aborto foi mal feito, ficaram sequelas e eu não posso mais ser mãe. Se vier a encontrar alguém, falarei a ele do meu problema. Gilberto ironizou. Então a santinha do pau oco abortou. E fica aí dando lições de moral. Hipócrita. Ruth começou a chorar. Dona Ana, acho que não vou mais trabalhar no centro espírita. Sou indigna. Não presto para nada. No espiritismo é ensinado que não devemos praticar aborto. Impedi um espírito de reencarnar. Já pedi muitas vezes perdão a Deus e a esse espírito. Ruth, você sabe que moro aqui com Gustavo sem ser casada e que também não o fui com o pai das meninas. Creio que é difícil encontrar alguém que não tenha errado. Compreendo você, deve ter passado por um período difícil e se desesperou. Escutaram bater palmas. Posso entrar, ó de casa? É o senhor João, disse Ruth se levantando. Ele aproximou-se, cumprimentou as duas. Ana o convidou, entre, senhor João, sente-se conosco um pouquinho. Que agradável surpresa! Fui fazer uma visita aqui perto e me deu uma vontade de passar aqui. Pelo pouco que sei, acho que não foi por acaso. Ruth estava me dizendo que acha que não vai mais trabalhar no centro espírita porque se acha indigna e eu estou pensando que também sou. O espiritismo não quer pessoas perfeitas, mas sim as que têm vontade de melhorar. Também me acho imperfeito, e se remoemos os erros do passado podemos nos achar indignos de trabalhar no bem. Mas não devemos nos esquecer da misericórdia, da bondade de Deus, que nos dá a oportunidade de corrigir nossos erros, trocar vícios por virtudes, progredir, e para isso temos o próximo para ajudar, porque auxiliando é que temos a grande oportunidade de aprender. Lembro a vocês que Jesus não condenou a mulher adúltera, só pediu a ela para que não voltasse a pecar. Madalena, a mulher pecadora narrada no Evangelho, tornou-se discípula de Jesus e amou muito pelo muito que errou. Temos muitos exemplos, basta ler os Evangelhos. Sábios, prudentes são aqueles que reparam seus erros com trabalho edificante. Não devemos nos julgar piores pelos erros do passado, e que esses sejam lições para não errarmos mais e acertar no presente. Você, Ruth, é uma boa colaboradora. Acha-se indigna? Não creio, não a julgo. Pense se errou, muito tem de amar, o amor anula erros. E a senhora, Dona Ana, será sempre bem-vinda à nossa casa, não se prive de aprender. Obrigada, senhor João, expressou Ruth, emocionada. O senhor tem razão, não sei por que tive esses pensamentos. Vou lhe fazer um cafezinho. A mim? Incrível, disse Gilberto, rindo. O visitante ficou mais alguns minutos conversando e foi embora. Que homem bondoso! Exclamou Ana. É sim, senhora, muito bondoso, concordou Ruth. E ele tem razão, não vou me achar mais indigna e não vou perder a oportunidade de continuar a ir ao centro espírita para trabalhar e aprender. Só que agora o farei com mais amor e não vou julgar as pessoas que erraram ou erram, porque a vida, às vezes, nos coloca no lugar da mulher que ia ser apedrejada, outras, com pedras na mão, e aí não devemos esquecer que já estivemos errados e jogá-las no chão. Não devemos participar do erro, mas querer bem a pessoa errada e tentar entendê-la.
Obrigada, Dona Ana, por ter me escutado. Pago caro por meu erro. Se tivesse deixado meu filho nascer, seria uma criança adorável, eu teria alguém para amar, por companhia. Mãe, mãe gritou Lívia, e Ruth disse baixinho, a me chamar de mãe. Ana abraçou Lívia, que tinha apanhado uma linda goiaba e veio lhe trazer. Pensou. Às vezes recusamos presentes, quer tesouro maior aqui na terra, quando estamos encarnados, do que filhos. Gilberto ficou furioso. Nada que faço dá certo. Que coisa! Esses espíritas parecem que têm saída para tudo. Ernesto veio visitá-lo. Oi, Gilberto, como está passando? Não acredito. Você perguntando como tenho passado? Que faz aqui? Deixou-o sozinho? Desistiu de ser cão de guarda? Não respondeu Ernesto, tranquilo, continuo vigiando o senhor Gustavo, só vim aqui para ver você. Está tão sozinho. Gilberto, tenho pensado muito no que aqueles senhores espíritas nos disseram. Morremos, estamos vivos e continuamos errados. É fácil, Ernesto, vá lá e peça abrigo. Esses bonzinhos sempre acodem os pedintes. Você não quer vir também? Indagou Ernesto, esperançoso. Não, respondeu Gilberto, mal-humorado. Então não vou. Seria bom demais se você fosse. Ultimamente só me acontecem coisas ruins, por instantes pensei que você ia abandonar o posto e deixar o campo livre para mim, falou Gilberto. Impedindo-o de se vingar, faço bem a você, afirmou, impeço-o de fazer o mal porque, meu caro, pagamos sempre pelo mal que fazemos. Você, Ernesto, está estranho. Mesmo não tendo com quem conversar, não quero continuar papeando com você. Saiu. Ernesto resolveu conquistar a amizade de Gilberto. Só que não deixaria o senhor Gustavo à mercê dele, isso não. Gilberto ficava muito num canto da chácara e Zeque, o cachorro, não se aproximava dele. Existem animais que percebem a presença de desencarnados, sem, entretanto, entender o que seja. E algo diferente do habitual. Gilberto não gostava do cão, este tinha receio dele. Não era agradável ao cãozinho sua aproximação. E Zeque estava atento, querendo a companhia de Ana e das meninas. Na aula de quarta-feira, Ana compareceu entusiasmada. Cláudia leu um texto continuando o estudo do capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, chamado, Da Obsessão. Após, começaram a comentar sobre o assunto. Eva exclamou triste. Devo ser muito ruim para ter sido obsediada. Não, Dona Eva, explicou Senhor João, todos nós temos defeitos a serem substituídos por virtudes. Somos ainda muito necessitados de aprender, melhorar, temos ainda falhas. Não é preciso ser mau para ser perturbado pelos desencarnados que nos querem prejudicar. E nem devemos achar que todos os desencarnados que obsediam são também maus. Certo que há os maus, mas muitos são como nós, escravos das ilusões materiais, orgulhosos para não perdoar, ou os que ainda não conseguiram compreender o que seja viver sendo útil no outro plano. Anos participando deste trabalho de orientação, compreendo que não se muda com a morte do corpo físico, encarnado imprudente, desencarnado perturbado. Recomenda-se muito melhorar nossas vibrações com atitudes boas, viver dignamente, ter bons pensamentos, vigiar as palavras, orar, agindo assim, perturbadores do além não nos atingem. Quando tentamos fazer isso, estamos agindo certo, aprenderemos para sermos um dia bom, mas no caminho se pode tropeçar, isto é natural, só tropeça aquele que caminha. O importante, mesmo que o tropeço resulte num tombo, é levantar-se e caminhar. As dificuldades diárias nos fazem baixar a vibração, são preocupações com finanças, problemas de doenças conosco ou na família, tristeza, etc. Para manter uma boa vibração 24 horas por dia é necessário treino, perseverança, muito esforço, mas se muitos conseguem, todos nós podemos. Não se menospreze, Dona Eva, deve ficar atenta aos tropeções e se recompor o mais depressa possível. Passamos aqui na Terra por um período de transformação e toda mudança nos parece complicada e difícil. Penso que nós, encarnados, estamos num mar de vibrações heterogêneas, que são como ondas a nos atingir.
Afinamos com algumas ondas, mas isso não impede de recebermos as chicotadas de outras. E às vezes não nos damos conta de que saímos de uma para entrar em outra. Isso me deu um alívio, Senhor João. Vou prestar mais atenção, me policiar para ficar numa boa onda, disse Dona Eva, e todos sorriram. Ana queria entender o que aconteceu com ela, temia perguntar e sua questão ser primária, mas arriscou. Senhor João, nunca tinha visto almas penadas, digo, desencarnadas, nunca os escutei, até que um dia também fui perturbada por um deles, cheguei a vê-lo, ouvi-lo. Tenho mediunidade em potencial para trabalhar com ela ou foi só um período? Desde que comecei a frequentar aqui não senti mais nada. Todos nós temos sensibilidade, que pode aumentar diante de alguns fatos. Creio, Dona Ana, que a senhora não tem mediunidade em potencial para trabalhar como médium. Tenho presenciado muito esse fato. Por razões diversas, muitas pessoas, por determinado tempo, ficam mais sensíveis, podendo ver, ouvir espíritos e depois voltam ao normal. Isso ocorre muito em casos de vingança, quando o desencarnado se vale de sua vontade para que o encarnado possa senti-lo. Também sei de espíritos que fazem as pessoas recordarem partes de outras existências para perturbar. Há certos locais de energias muito concentradas que podem fazer a sensibilidade aumentar e pessoas que nunca tiveram nenhuma percepção do plano espiritual chegar a ver ou ouvir algo. Senhor João, eu sou médium. Sou pior que os outros, ou melhor? Perguntou o senhor custódio. Nem uma coisa nem outra. Respondeu o interpelado. Não acho certo muitos dizerem que são médiuns porque são piores, porque muito erraram. Errar todos nós, que estamos encarnados na Terra, exceto alguns, já o fizeram e continuam fazendo, uns mais, outros menos. Mediunidade é um fator orgânico, inerente a todos nós e que se pode usar para o bem ou para o mal, conforme nosso livre-arbítrio. Há pessoas que se preparam na erraticidade, que é o período em que se vive no plano espiritual, para se dedicar ao trabalho do bem, achando que aprenderão muito tendo mediunidade, pedem para tê-la, outras acham que repararão erros. Infelizmente esquecem isso no plano físico e algumas repelem essa faculdade, que pode ser branda ou mais acentuada. Vaidosos são os médiuns que pensam ser melhores que os outros. Somos todos convidados a crescer espiritualmente e prudentes são aqueles médiuns ou não, que participam dessa oportunidade. Sou médium e trabalho há 40 anos com minha faculdade, já lutei com a vaidade, e não pensem que a venci, tenho estado sempre atento para que ela não surja forte e a tenho sob vigilância, mas também passei períodos em que me julguei inferior, e isso não me fez bem. Concluí que sou como todos, nem pior, nem melhor. Sou o João, um homem que tenta ser decente, trabalhador, honesto, como também aproveito para aprender, ser útil, e agradeço a Deus a oportunidade e a mediunidade, reparo erros e mais, aprendo muito. Sou feliz por ser médium, amo essa faculdade e quero aproveitar esta encarnação para dar largos passos e, quanto mais caminho, mais me sinto agradecido e nem pior nem melhor. A aula foi muito proveitosa. Gustavo, naquele final de semana, pegou curioso, o livro dos espíritos e começou a folheá-lo, depois a ler atentamente. Ana, posso levar este livro para ler? Estou achando interessante. Aqui fala de Deus como penso que seja o Pai Celeste. Não é meu, Gustavo, peguei-o emprestado na biblioteca do Centro Espírita, mas tenho ainda uma semana para devolvê-lo. Leve-o. Gustavo, estou só começando a ler os livros espíritas e creio que você é espírita e ainda não sabe. Como? Riu ele. Você tem atitudes espíritas. Cristãs? Indagou Gustavo. Sim, respondeu Ana, o espírita, antes de tudo, é cristão. No outro final de semana, Gustavo chegou e deu um pacote para Ana. Querida, gostei muito desse livro de Allan Kardec e comprei os outros que encontrei numa livraria e também alguns de mensagens, romances, todos espíritas. Ana agradeceu, comovida. Na segunda-feira as meninas foram ao Centro Espírita com ela e Ruth. Vanessa se entusiasmou. Mamãe, gostei muito, posso voltar? Posso ir aos domingos na reunião de jovens e crianças? Pode. Eu também quero ir.
expressou Lívia. Mamãe, tenho pensado no papai, ele ainda não desistiu de se vingar, não é? Está perdendo um tempo precioso tentando nos prejudicar, suspirou Vanessa. Escutei do Sr. João uma historinha interessante. Contou a elas a história do homem que perdeu tempo prejudicando seus inimigos e nada fez para si. Papai está agindo assim, exclamou Vanessa. Que pena, vou pensar num modo de ajudá-lo. Eu não quero saber dele, expressou Lívia. Quero-o longe de nós. Nada tenho de agradável para lembrar-me dele. Não lhe tenho rancor nem lhe desejo mal. Quero-o longe. Naquela noite, Vanessa orou com fé, pediu a Deus, a Jesus, se tivesse com ela, para ajudar o pai, que a orientasse para que pudesse fazê-lo. Entre nós ele é o maior necessitado. Como seria bom encaminhá-lo, despertá-lo para o bem. Adormeceu. Aninha ajudou-a, mas não se tornou visível. Vanessa desprendeu-se do corpo, saiu em perispírito, ficando presa ao corpo físico por um cordão também invisível, caminhou tranquilamente e foi à varanda, onde Gilberto estava aborrecido. Papai! Vanessa! Ela aproximou-se dele e sentou-se ao seu lado. Como está o senhor? Indagou. Não estou nada bem, abandonado e triste. Minhas filhas e minha mulher preferem esse assassino, lamentou Gilberto. Papai, amo o senhor. Sou sua filha. Não prefiro ninguém. Ana encontrou o senhor Gustavo e os dois se amam. Ele a trata bem. Lívia e eu temos somente mamãe Ana e ela nos ama como verdadeira mãe. O senhor Gustavo é bom, Vanessa falou maigamente. Estou cansado de ouvir. O senhor Gustavo é bom, é isto e aquilo, e eu não. Exclamou Gilberto, sentido. Papai, a vida é bonita e podemos aproveitá-la para aprender, para orar. Não está cansado de não fazer nada. Nunca gostei muito de trabalhar, fazia quando encarnado porque não tinha outro jeito. Mas essa vidinha aqui na chácara tem me cansado. Mas não tenho para onde ir. Vanessa olhou-o nos olhos, continuou a falar com meiguice. Papai, queria vê-lo feliz e acho que só o será quando tiver paz e deixar os outros em paz. Acha que não devo atormentar o assassino? Papai, tente entender o que houve de fato. Não julgo ninguém, porém acho que o senhor Gustavo não é assassino. Porque tenta enganar a si mesmo. Colocar a culpa de sua imprudência no outro. Foi uma fatalidade. Vanessa, sinto que é sincera. Porque me ama. O senhor é meu pai. Isso é um fato, disse Gilberto. Amo porque, lá no fundo, o senhor é bom. Nunca lhe fiz um agrado. Pode fazer agora, pediu Vanessa. Não tem medo? Posso abraçá-la? Ela o abraçou e ele chorou emocionado. Filha, filhinha, você me ama de verdade? Amo e quero que fique bem. Que seja feliz. Você ficará alegre sabendo que eu estou bem. Indagou Gilberto. Sim, ficarei. É isso que quero, afirmou a menina com convicção. Sei. Devo ficar alegre sabendo que vocês estão bem. Sei. Vanessa o beijou na testa e afastou-se. Aninha sorriu. Ela a instruiu bem. A menina acordou sentindo-se leve e tranquila, passou a orar muito para o pai. Ana também passou a fazê-lo e Gilberto inquietou-se, já não tinha mais certeza se queria se vingar e não sabia o que fazer. Pegara o livro que Aninha lhe deu, leu alguns trechos, às vezes orava com Vanessa e concluiu. Se nunca ajudei minhas filhas, devo fazer agora, deixando-as com Ana na chácara. Elas estão bem como o senhor Gustavo, que, pensando bem, não é assassino. Na quinta-feira ficou atento e pensativo. O pessoal do centro espírita não veio mais me buscar. Será que devo ir lá? Quando o início do trabalho estava próximo, ele se pôs a andar na rua entre a chácara e o centro sem saber se ia ou não. Boa noite, senhor Gilberto. Convido-o a entrar, disse um trabalhador do centro a ele, que só esperava por isso, mas respondeu. Posso ir, mas saio quando quiser. Recebeu orientação novamente, mas dessa vez estava receptivo, ouviu com atenção e teve vontade de ir com eles para longe dali. Ninguém muda de repente. Com a desencarnação a pessoa não se transforma de imediato. Vanessa contribuiu com sua atitude amorosa para a mudança dele.
Gilberto tinha muito que aprender para realmente melhorar. Foi levado para um posto de socorro, onde iria ter lições numa escola própria de evangelho e moral, como também teria um trabalho, uma tarefa. Para muitos o trabalho é distração, mas muito benéfico. Quando trabalhamos deixamos a ociosidade, que é o berço de muitos vícios, o trabalhador não tem tempo a perder e quando fazemos o bem aos outros pelo trabalho é dignificante. Ruth, no outro dia, contou a Ana e às meninas o que aconteceu na reunião, que Gilberto fora socorrido. Graças a Deus! Exclamou Ana, Gilberto agora deixará de sofrer. Que bom para nós, nos deixará em paz! Exclamou Lívia. Que bom para ele! Alegrou-se Vanessa. Não perderá mais tempo querendo nos prejudicar. Vou orar para que ele fique onde foi levado. Transmitirei a ele, por pensamentos, mensagens de amor, de otimismo. Papai será feliz. Assim o fez. Ana também passou a orar por ele desejando que estivesse bem. E Gilberto recebia as boas vibrações enviadas por elas. Às vezes sentia falta das farras, da ociosidade ou mesmo o desejo de prejudicar Gustavo. Mas recebia. Papai, estou orgulhosa do Senhor. Cuide-se. Aproveite para aprender, conhecer os lugares bonitos que tem aí. Faça amigos. Amo o Senhor. Estou alegre sabendo que está bem. Fique aí, aceite o que os orientadores estão a oferecer. Gilberto Ana dizia a ele em oração: mude para melhor, quero o bem, vejo entre pessoas boas que o respeitam, que o orientam. Trabalhe e sinta a tranquilidade do lugar, não desanime. Ele recebia a visita de Aninha, que o incentivava: Gilberto, você se acostumará logo aqui, seja útil, é tão bom ser autossuficiente. Você pode, você deve, se esforce e será. Lívia se esqueceu de mim, queixava-se ele. Não recebo nada dela, mas a compreendo, só queria que me perdoasse e me aceitasse. A vida nos oferece essas oportunidades. Aninha o animava. Ela o levou algumas vezes para ver os meninos. Rodrigo e Marcelo estavam felizes no educandário de uma colônia. Aninha explicou a Gilberto. Eles logo irão reencarnar na cidade onde residiram, serão crianças saudáveis em lares honestos. Eles merecem bons pais, o que não fui para eles, falou Gilberto, sentido. Na época, Aninha foi por um intercâmbio avisar Ana, que no momento ficou sentida, eles teriam outros pais, outra mãe. Mas entendeu que a vida continua e o amor deve ser ampliado, uma vez amado, sempre amado. E afetos se reencontram. Ana, na primeira oportunidade, na aula de quarta-feira, agradeceu. Aqui vim desesperada em busca de auxílio porque estava sendo perturbada por um desencarnado. Fomos orientados e ajudados. Queria agradecê-los e continuar a frequentar as reuniões, gosto muito daqui, de todos, quero aprender. Até que foi fácil, disse Eva. Seu ex-companheiro acabou entendendo, há casos muito mais difíceis. Muitos desencarnados se unem a outros maus para se vingar. Exclamou Ana, curiosa. O senhor João elucidou. Muitos desencarnados, querendo se vingar, se unem a outros. No umbral há grupos de vingadores, há até locais denominados escolas para ensinar imprudentes a se vingar. Estes, na ânsia de prejudicar, se envolvem em situações e às vezes se tornam até escravos do grupo, têm de obedecer sob pena de serem castigados, e não se livra fácil deles. No umbral não se faz favor sem trocas. Ainda bem que Gilberto não se uniu a esses desencarnados, expressou Ana. Mas se tivesse, o que aconteceria? Teríamos mais trabalho, falou calmamente o senhor João. Já nos defrontamos muitas vezes com desencarnados vingadores que se julgam justiceiros e orientamos a muitos. Outros, não querendo confronto conosco, desistem. Muitos perseverantes perseguem implacáveis, e só conseguimos resultado com força moral, paciência, e durante o período em que tentamos orientá-los recebemos as vibrações contrárias. Como Emmanuel diz, não se socorre o náufrago sem receber chicotadas das ondas. Quando se consegue ajudá-los, uma alegria imensa nos invade. E orientando a outros, encarnados e desencarnados, que solidamos o que aprendemos.
Senhor João, Alaide não quer mais frequentar nosso centro espírita. Disse que não concorda com alguns espíritas. Acho que ficou desgostosa por aquele desentendimento sobre assistência social. É pena, falou Isabel. Quando nos reunimos para fazer algo, devemos entender que somos diferentes e que pode, no grupo, haver opiniões diversas. E para vivermos bem com o outro é preciso ser tolerante para ser tolerado, compreender para ser compreendido. E deixar de frequentar um local como uma instituição religiosa por isso, quase sempre é desculpa para si mesmo, que não é levada em conta na espiritualidade. Para viver bem na sociedade temos de aprender a ceder, entender e não nos melindrar. Não houve intenção de ofender e quem se ofende fácil é orgulhoso. Depois, uma instituição como a nossa não pertence a ninguém, é de todos. Tudo passa e o ensinamento religioso permanece. As aulas eram muito interessantes, Ana gostava muito e tornou-se espírita convicta, passou, com afinco, a estudar a doutrina. Capítulo 10. Minha querida. Gustavo foi ficando cada vez mais na chácara. Os filhos, Paulo Sérgio e Áurea, casaram-se e trabalhavam na fábrica maior. Lívia e Vanessa cresciam, já estavam mocinhas, continuavam estudando e não davam preocupações. Ana se orgulhava delas. Um dia, Gustavo disse a Ana: Querida, vou morar aqui definitivamente. Nem para manter as aparências fico com Lorena. Conversei com ela, acabamos discutindo. Ela deve me odiar, expressou Ana. Lorena odeia a muitos. Não menti a você, minha querida, estamos separados há tempo, não vamos legalizar um desquite, não resolveria. Mas temos de repartir nossos bens. Vou deixar tudo que temos na outra cidade para ela, Paulo Sérgio e Áurea. O que tenho aqui ficará para Júnior, que deverá vir trabalhar comigo. Júnior não será prejudicado? Indagou Ana. Meu caçula é parecido comigo, não só fisicamente como também no gênio, modo de agir e pensar. Vou reuni-los e comunicar a eles. A parte de Lorena ficará para os 2 filhos mais velhos e a parte aqui, que me toca, para Júnior. Conversarei com ele, entenderá. Paulo Sérgio já trabalha comigo há tempo, Áurea está indecisa, mas está na hora de ela assumir o trabalho. Lorena me recrimina por estar com você e diz que se sente envergonhada pelos comentários. Não quero humilhá-la. Separar legalmente sairia caro e me impediria de fazer o que quero. Abrirei mão de muito, ficarei nessa divisão com bem menos. Mas não me importo. Para todos seremos separados e minha mulher é você. Seus filhos não devem gostar de mim, expressou Ana. Os 2 mais velhos são muito parecidos com a mãe, acham que você é interesseira. Júnior gostará de você quando a conhecer. Ele virá para cá, aprenderá comigo e terá essa fábrica só para ele. Um dia me agradecerá, herdará menos em dinheiro, mas terá a tranquilidade de não ter sócios. Certamente que terei de acudi-los muitas vezes, farei com prazer, eles sabem disso. Tenho algum dinheiro guardado, comprarei uma casa boa para cada uma das meninas, vou passar esta chácara para o seu nome e mais 2 casas. Não quero deixá-la desamparada se eu vier a desencarnar primeiro. Você disse desencarnar, Gustavo, riu Ana. Acho o termo certo. Vou começar a ir ao centro espírita com você. Gustavo, não quero nada seu, já me deu tanto. Já decidi, Ana, é o que vou fazer. Gustavo, não quero nada no meu nome, não sou mãe das meninas. Se desencarnar elas poderão herdar o que é meu. Já pensei nisso, porei no nome delas com usufruto seu. É seu até que venha a falecer. Se eu desencarnar primeiro ficará sem esta chácara de que tanto gosta, falou Ana. Não quero ser cativo de lugar, terei um dia de deixar esta chácara. Lembranças que guardo no coração. Aqui tive paz, ou será que foi você, querida, que me deu essa paz? Falou ele, rindo. Quando Gustavo foi à reunião, Ana ficou orando para que tudo desse certo. Ele voltou abatido. Foi difícil, Ana. Discutimos por horas. Fiquei só com uma parte dessa fábrica, tendo Júnior por sócio. Meus filhos são egoístas. Doeu-me quando a reunião terminou, Júnior chegou perto de mim e perguntou: Papai,
por que me prejudicou? Respondi: amo você, filho, compreenderá mais tarde que eu o estou protegendo. Nem tudo na vida é dinheiro. Não ouviu aqui tantas reclamações? Livro disso. Ele me olhou e se afastou sem falar mais nada. Roguei a Deus para que ele me entenda. Júnior virá para cá, não quer vir para a chácara, ficará no hotel, comprarei para ele uma casa grande, logo se casará, morará nesta cidade. Vou me empenhar para que essa fábrica cresça e prospere. Ele irá entender, não se preocupe, disse Ana, animando-o. Lorena, Paulo Sérgio e Áurea acabarão por se entender. Júnior iria sofrer junto deles, seria prejudicado, comigo não. Ana, estou livre até das aparências, agora estou realmente separado. Pena que não posso me casar com você. Isso não me importa, expressou ela, somos companheiros, Ana, casados por afeto. Júnior veio para a cidade, ficou hospedado no hotel, viajava nos finais de semana para ver a noiva. Um dia, após o trabalho, veio para a chácara com o pai, os dois chegaram conversando, animados. Ana foi recebê-los, timidamente sorriu para ele, que observava a casa. O senhor mora aqui? Sim, e gosto. O que esperava, um luxo frio como a outra casa. Respondeu Gustavo. Não, é que, balbuciou Júnior. Meu filho apresentou Gustavo, esta é minha companheira, a mulher que compartilha comigo esta casa. Boa noite. Júnior a observava e Ana ficou vermelha. O jantar está pronto. Janta conosco, Júnior, se não for incômodo. Ficou para o jantar, conheceu as meninas e acabou ficando à vontade. Júnior pensava que a mulher que morava com o pai fosse ambiciosa, estranhou a casa simples e ela também. Percebeu que os dois se entendiam e que ela fazia seu genitor feliz. Passou a frequentar a chácara e logo se tornou amigo delas. Convidou-as para seu casamento, mas Ana preferiu não ir, não queria ser motivo de comentários ou desagrado para Lorena. Luciana, a esposa de Júnior, era uma moça muito bonita, simpática. Tornou-se amiga de Ana e das garotas e vinham almoçar todos os domingos na chácara. Moravam numa casa grande, bonita. Júnior começou a se interessar pelo trabalho, preparando-se para administrar a fábrica. Muitas vezes Gustavo tinha de ir até os outros filhos resolver problemas e atritos. Paulo Sérgio se queixava do desinteresse de Áurea, que por sua vez reclamava do irmão, que queria que ela trabalhasse, e ambos criticavam a mãe, que gastava demais. E as dificuldades maiores da fábrica era Gustavo quem resolvia. Reuniram-se na chácara para um almoço num domingo chuvoso em que Gustavo voltara na véspera, fora tentar resolver mais uma briga. Ele se queixou. Júnior, sua mãe quer ir novamente à Europa. Paulo Sérgio não deseja lhe dar o dinheiro. Estamos atravessando um período em que precisamos ter cautela com gastos. Lorena não quer saber, quer viajar. O que fez o senhor? Indagou Júnior. Fiz um novo contrato e depois de os três assinarem, o registrei. Agora só pode haver retirada da fábrica 2 vezes por ano e uma quantia certa e igual para os três. E quem trabalha tem um ordenado, isso obrigará a Áurea a produzir. Sua mãe me xingou, disse que venderia bens, e quando falei a ela que não podia, ela quase me agrediu com socos. Paulo Sérgio teve de interferir. Prevendo isso, porque Lorena sempre gastou muito, registrei tudo e fiz bem feito. Nem eu, nem ela podemos vender nada, na verdade, não somos mais donos, é tudo de vocês. Lorena não irá mais viajar e para cortar despesas se mudará para um apartamento, deixando a casa para Paulo Sérgio morar com a família. Agiu certo, senhor Gustavo, disse Luciana. Conhecendo seus filhos, Júnior iria sofrer muito com toda essa confusão. Paulo Sérgio é ambicioso, ninguém lhe tirará a presidência e se ele puder, ficará com tudo. Desculpe-me, são seus filhos. Agradeço ao senhor pelo que fez, aqui estamos bem. Luciana sempre me advertiu sobre isso e parece que vocês dois tinham razão, falou Júnior. Gustavo olhou com carinho para o filho e comentou: Paulo Sérgio e Áurea começam a entender que não fui o maior culpado de o casamento com sua mãe não ter dado certo.
Agora estão sentindo mais os devaneios dela. É que agora isso lhes dói no bolso, disse Luciana. Espero que eles se entendam e que o senhor não precise interferir tanto. Iria haver uma festa na fábrica pelos seus 30 anos de existência, que seriam comemorados com muita alegria. Gustavo e Júnior prepararam tudo. A festa começaria à tarde e todos os familiares dos empregados foram convidados. Ana disse: Gustavo, você irá comigo, quero que faça um lindo vestido para você e para as meninas. O dia esperado chegou e Ana se arrumou toda. Está linda, querida, exclamou ele. A festa foi num galpão, havia mesas espalhadas por todo o local, que estava enfeitado de bandeirinhas, havia comida e bebida à vontade. A criançada gritava contente, todos estavam alegres. Gustavo conduziu Ana pelo braço até uma mesa à frente, sentaram-se lado a lado. Contente, ele cumprimentava os convidados, ela se sentia protegida ao lado dele e sorria para todos. No meio da festa, um funcionário pediu silêncio e todos quietaram. Fez um breve discurso do porquê da festa, a importância da fábrica na vida de todos e finalizou. Senhor Gustavo, nosso presidente, poderia nos alegrar com alguns dizeres. Isso não estava no programa. Gustavo se levantou sorrindo e falou. Não sou de discursar, porém, se meu caro funcionário me passou a palavra, não devo perder a oportunidade de dizer que hoje estou muito contente por estar realizando um sonho, de esta fábrica ser ativa e produtiva, o trabalho dignifica o homem, trabalhamos aqui juntos, somos companheiros que temos por objetivo ser úteis e melhorar cada vez mais. Um lugar de trabalho honesto é abençoado por Deus e a Ele rogo proteção a todos nós. Vamos brindar, a nossa fábrica, a nossa união, a amizade. E creio que cada um tem algo particular para dedicar este brinde. Peço licença a vocês para fazer em voz alta o meu. Com o copo na mão, virou-se para Ana. A minha companheira, a pessoa que me tem dado alegria, apoio e carinho, a Ana, minha mulher. Ana levantou-se sem saber o que fazer, pegou seu copo, cruzaram os braços, ela tremia emocionada, e ele disse baixinho, antes de colocar o copo nos lábios. Eu a amo. Palmas e todos brindaram. A festa continuou animada. Ana falou a ele. Gustavo, você me emocionou, eu agradeço. Por que você me agradece? É verdade, minha querida, você me fez sentir vontade de viver. Ela pensou, comovida. Gustavo é tão bom, talvez eu não o mereça, nunca pensei que ele fizesse isso na frente de todos. Como não ser agradecida? Olhou para ele, sorriu feliz. Creio que devo continuar agindo como sempre, é disso que ele gosta em mim. As meninas, que agora eram mocinhas, estavam radiantes. Vanessa chegou a chorar com a homenagem. E a festa foi um sucesso. No outro dia, Lívia e Vanessa comentaram com a mãe sobre os acontecimentos. A mais velha falou toda contente. Mamãe, sabe o que ouvi? Que o senhor Gustavo, antes de conhecer a senhora, teve algumas amantes, saía com mulheres e que depois ninguém nem o viu olhar para outra. Também já ouvi comentários assim, afirmou Vanessa. Estou tão feliz. Bendito dia em que o senhor Gustavo nos viu. Sim, exclamou a mãe, bendito dia. Ana se pôs a pensar. Ontem quase disse a ele que também o amo. Por que não consigo? Sinto que, se eu me declarar, ele irá embora. Esquisito. Tenho medo de falar, um receio estranho, como se ao dizer, o perderei. Gustavo e Ana pouco saíam, ela o esperava chegar a casa, sempre tranquila, risonha, tentava adivinhar o que o companheiro queria e fazia tudo para agradá-lo, e ele correspondia, era caseiro, educado. Quando saíam tinha a satisfação de agradá-la mais ainda perto dos outros e se a apresentava a alguém era como esposa. Ana pensava sempre nos irmãos, nos amigos da cidade onde nasceu, tinha saudade. Comentou isso com Gustavo. Ana, se você sabe o endereço de seus irmãos, por que não escreve para eles? Ela o fez e recebeu resposta. Carlos, seu irmão, respondeu que ficaram felizes por saber que ela se encontrava bem, que também tinham saudade, mas lastimava que a vida estivesse difícil para todos, dinheiro pouco, etc.
Ela leu e releu a carta muitas vezes. Comentou com Gustavo. Acho que eles estão em dificuldades financeiras. Tenho dinheiro guardado, o que você sempre me deu. Queria ir lá vê-los e, se possível, ajudá-los. Ana, eles não quiseram saber de você quando precisou. Gustavo falara sem pensar. Ao se dar conta, sorriu. Tem razão, minha querida, devemos ir lá. Você iria comigo? Já viaja tanto. Vou com você, decidiu Gustavo. Me organizarei para tirar uns dias de folga, se as meninas quiserem, poderão ir conosco. Vamos de carro. Gustavo, tive 2 amigas que quero visitar e ajudar, como também pagar algumas dívidas que Gilberto fez. Muito justo. Se seu dinheiro não der, lhe darei mais. Obrigada, Gustavo. As meninas não quiseram ir. Não quero perder aulas, disse Lívia. Além disso, não tenho ninguém para rever. E ainda tenho medo de minha tia. Será que ela pode nos tirar da senhora? Nunca, exclamou Ana. Ela que tente. Mamãe, também não quero ir, expressou Vanessa. A senhora tem os irmãos, sobrinhos, eu não, nem me lembro das amigas. No dia marcado os 2 partiram em viagem. Foi cansativo, ficava em outro estado, era distante e foram parando para descansar. Ana estava ansiosa. Quando chegaram, se pôs a observar tudo. A cidade estava diferente. Comentou com ele, que lhe respondeu, claro querida, o tempo passa, modificando tudo. Hospedaram-se num hotel e Ana quis ir à casa da irmã porque achou que a encontraria em casa. Ana, espantou-se Maísa. Entre. Abraçaram-se. Eles entraram e Gustavo se apresentou. Sou o esposo de Ana, Gustavo. Prazer. Sentaram-se e ficaram em silêncio. Ana disse, como estão todos? Maísa deu notícias dos familiares, ela ouviu, atenta. Um sobrinho chegou. Tia Ana, que surpresa! Rogério, como você cresceu! Está lindo! Exclamou Ana, abraçando-o. Tia, o carro que está lá fora é da senhora. Indagou o sobrinho. Ana ia responder, mas Gustavo adiantou. É nosso. Como está, meu rapaz? Conversaram uns minutos. Pelas roupas, pelo carro, logo perceberam que Ana se dera bem. O sobrinho, gentil, convidou. Titia, vou reunir a família toda hoje à noite na casa do tio Carlos, que é maior, para que veja todos e para que possamos matar a saudade que tínhamos da senhora. Agradeço. Bem, agora vamos, estamos cansados. Às 8 horas, está bem? Foram descansar, à noite reviu todos, abraçaram-se, quis saber das novidades, conversaram muito e foram embora tarde. Ficou combinado novo encontro na noite do dia seguinte. Voltaram para o hotel. Ana ficou calada, ele respeitou seu silêncio. No outro dia, cedo, ela pediu. Me leve onde morei, quero ver os amigos. Foram rever o bairro, as casas pobres a emocionaram. É aqui que morei, depois ali. Nesta casa morava Antônia. Vamos lá. Bateu na porta e uma moça abriu. Ana a reconheceu. Renata, você não é a filha de Antônia? Que bom vê-la. Como está sua mãe? A senhora é Ana, amiga de mamãe? Não quer entrar? Mamãe morreu. Já faz algum tempo. Sinto muito. Lastimou Ana. Volto aqui depois. Você sabe de Délia? Mora ainda na mesma casa, respondeu a mocinha. Ana foi até lá. Délia, ao vê-la, gritou alegre e veio encontrá-la. Abraçaram-se comovidas. Puxa, que roupa chique! Conversaram animadas. Délia estava como sempre, os filhos crescidos e muitos problemas. Ana disse: ela pensei até que você havia morrido. Soubemos do acidente, a polícia foi atrás de Gilberto, não entendemos bem o que houve. No acidente faleceram Gilberto e os meninos, fiquei com as meninas, são nossas filhas e... Contou o que se passou, omitindo que era Gustavo quem dirigia o outro automóvel. Délia, me diga, para quem Gilberto ficou devendo. Ela falou e completou a afirmação. O automóvel que Gilberto comprou e pagou só a entrada era roubado. Vou pagar nossos antigos vizinhos, depois volto aqui. Saiu com Gustavo, que estava quieto, acompanhou-a, protegendo-a.
Ana foi à casa de todos que Délia citou e pagou as dívidas. Calculou o que compraria naquele tempo com o dinheiro e acrescentou mais um pouco. Não era muito, ninguém por ali tinha para emprestar. O espanto foi total. Dona Ana, a senhora não morreu? Pagara a dívida, mas ficaram contentes. O antigo dono do bar onde ela trabalhava, agora aposentado, estava lá conversando, se espantou, mas recebeu o dinheiro e indagou. Dona Ana, sempre quis saber, foi a senhora ou Gilberto que me deu o golpe? Ele, bem, o que importa é que não lhe devemos mais nada e agradeço o senhor. Este dinheiro fará mais fartura agora do que se tivesse recebido naquele tempo. Minha esposa está doente, é a quantia certa para os exames. Obrigado, Dona Ana, é digno de sua parte pagar dívidas do falecido. Voltaram à casa dos filhos de Antônia. Renata, devia para sua mãe e quero deixar este dinheiro para vocês. Por favor, reparta com seus irmãos. É muito. Depois, não me lembro de a senhora ter ficado devendo à mamãe, ela comentava sempre que para nós Gilberto não pediu nada, falou a mocinha. Dívida de amizade não tem preço. Por favor. Renata pegou, Ana despediu-se e voltou à casa de Délia, que os esperava com um cafezinho. Délia, minha amiga, paguei todos por aqui, só não quitei as dívidas com os amigos de Gilberto que eram bandidos. Por que fez isso? Indagou Délia. Primeiro, porque posso, segundo, por Gilberto, ele se sentirá bem ao saber que quitei seus débitos com as pessoas honestas que ele enganou. Aqui está algo que quero lhe dar. Não abra, deixe para depois que eu sair. O que é? Perguntou Délia. Um mimo a uma amiga que me ajudou quando necessitei, falou Ana, carinhosamente. Você também me ajudou. Quero lhe dar um presente. Abraçaram-se na despedida. Voltará? Délia quis saber. Não, Délia, partirei desta vez para sempre. Cuide-se, respondeu Ana, emocionada. Entraram no carro. Vamos para o hotel, Gustavo. No quarto, Ana falou para ele. Vamos embora. Estou com saudade da chácara, vontade de estar no nosso lar. Ana, você deu todo o seu dinheiro. Desculpe-me se dei o dinheiro sem consultá-lo. Querida, não precisa se desculpar, o dinheiro era seu. Só queria entender, pensei que daria aos seus familiares. Temos um encontro hoje à noite. Gustavo, quando Carlos me escreveu, afirmou que passavam por dificuldades. Aqui, compreendi que não era verdade. Todos estão bem, não ricos, como você, mas ninguém precisa de auxílio. Mentiram, e sabe por quê? Medo de que eu pedisse dinheiro a eles. Trataram-nos bem porque souberam que nos hospedamos no melhor hotel da cidade, pelo carro que tem, pelas roupas que vestimos. Ouvi indagarem a você o que faz, o que tem. Vim disposta a ajudá-los, mas não precisam. Vivi anos naquele bairro, senti que deveria quitar as dívidas que Gilberto fez enganando pessoas que têm pouco, que emprestavam para ajudar. Antônia foi minha grande amiga, ela desencarnou, ficará contente pelo que dei aos seus filhos. E esse dinheiro ajudará Délia. Minha querida, não fique triste, devemos ter nossos familiares, as pessoas que amamos. As meninas não são nossas consanguíneas e as amamos tanto. Por que me chama de querida? Querida é algo muito apreciável, indivíduo estimado. É isso que sinto em relação a você. E quando digo minha não é por posse, é meu afeto. Se quiser, vamos embora. Mas, e o encontro de hoje à noite? Escreva para mim um cartão se desculpando e peça na portaria do hotel para que seja entregue logo. Gustavo escreveu e meia hora depois foram embora. Ana olhou pela última vez a cidade onde nasceu, recordou dos filhos, a saudade apertou o peito, teve vontade de chorar, não o fez. Como minha vida mudou quando fui embora daqui. Se não tivesse ido, como seria? Talvez estivesse com os dois, mas não conheceria Gustavo. Eles teriam desencarnado se não tivesse me aventurado com Gilberto. Como nos atrapalha esta indagação? Lembrou com detalhes dos rostinhos dos filhos, pareciam sorrir para ela. O amor continuava.
Não quis que ele percebesse, seu companheiro sentia muito por estar envolvido, mesmo sem ter culpa na desencarnação deles. Da outra vez que partiu dali foi com medo e incerteza, agora era diferente, ao lado dele tinha segurança. Olhou para aquele homem bondoso, que fazia tudo por ela, sorriu, teve vontade de dizer que o amava, mas não conseguiu. Ele respeitou seu silêncio, compreendendo-a. Ana alegrou-se ao chegar na chácara. Não viajo mais. Como nosso lar é gostoso. Ele sorriu e suspirou aliviado, concordava. As mocinhas quiseram saber por que voltaram tão rápido. Fiz o que há muito queria, revi todos e compreendi que minha família está aqui. Gilberto, que de tempos em tempos vinha visitá-los, quando soube o que Ana fez, ajoelhou-se e pediu, perdão Ana. Perdão. E foi tão forte seu apelo que ela, sem entender bem porquê, respondeu em pensamento. Perdoo você, Gilberto, perdoo. E ele chorou aliviado e agradecido. Para melhor comodidade, Gustavo instalou um telefone na chácara, ele estava sempre precisando usá-lo para seus negócios. Lívia teve alguns namorados e firmou com Cláudio, um mocinho bom e educado. No começo Ana preocupou-se, a família dele podia se opor, mas tudo deu certo. Planejaram se casar. Gustavo disse: Lívia, vou reformar a casa que sua mãe lhe deu, será meu presente de casamento. Obrigada, senhor Gustavo. As três se reuniram. Não vejo por que contar ao Cláudio que não sou sua filha, falou Lívia. Minha irmã expressou Vanessa, não é certo esconder esse fato de seu futuro marido. Prometemos não falar a ninguém, disse Lívia. Tem medo? Por quê? Indagou Ana. A senhora é tratada como esposa do senhor Gustavo. Talvez seja por isso que a família de Cláudio tenha me aceitado. Amo e não quero perdê-lo. Filha, Ana suspirou, abraçando a sua irmã, tem razão. Se ao saber a verdade Cláudio mudar, é porque não a merece. Conte só a ele, a família dele não precisa saber. Casar-se-á no cartório, terá de aceitar os documentos, não dá para esconder. Vou perguntar ao senhor Gustavo como é feito tudo isso. Gustavo verificou os documentos, teve uma surpresa e chegou a casa com a notícia. Vocês não sabem o que Gilberto fez. Deve ter enrolado o cartório, fez o atestado de óbito no seu nome e deixou como viva Aninha. Você, Ana, tem os documentos da mãe das meninas. Quando passei a chácara e as casas para o seu nome, o M foi abreviado, não prestei atenção se M era de Maria ou Machado. Se você quiser legalizar, teremos de contratar um bom advogado, será um processo longo, teremos de ir muitas vezes às duas cidades, ter testemunhas, e com Gilberto falecido é mais difícil. Deixemos como está, não faz diferença, disse Ana, achando graça. Por que será que papai fez isso? Indagou Lívia. Ele demorou a legalizar esses papéis, lembrou Ana. Disse na época que não tinha dinheiro e quando o fez deve ter preferido continuar casado ou porque no seu emprego não podia ser solteiro. Deve ter achado mais fácil. Bem, vamos esquecer então. Lívia pode casar-se sem medo. Sua mãe, até no papel, é Ana. Zeque, o cachorro, morreu de velhice. Todos entristeceram. Lívia e Vanessa o enterraram no jardim. Ana sentiu falta dele, estava sempre com o cão, que a acompanhava por toda a chácara. Era um animal querido. Lívia, pressionada por Vanessa, contou ao noivo o que prometera não falar a ninguém. Cláudio comentou: que mulher fabulosa é a dona Ana. O casamento foi marcado e Lívia queria pedir algo ao Gustavo e não sabia como, ele percebeu e indagou: o que se passa, menina? É que, encabulou-se. Senhor Gustavo, ela quer lhe pedir algo e está envergonhada, interferiu Vanessa. Ele sorriu e a olhou com carinho. Queria que o senhor entrasse comigo na igreja. Devo-lhe tanto, é como um pai para mim, o único que tive, não sei se o senhor aceita. Pediu Lívia. Será um prazer, entrarei com você na igreja com muito orgulho. Obrigado por me comparar a um pai, ele se emocionou. E organizou uma grande festa, a recepção seria na chácara. O casamento foi lindo, Lívia ficou maravilhosa, Gustavo entrou com ela na igreja.
A festa foi um sucesso e Ana ficou muito feliz. Aninha e Gilberto assistiram, ela comentou. Logo, Gilberto, você voltará ao plano físico tendo nossa filha por mãe. A festa terminou, tudo saiu a contento. Gustavo e Ana ficaram um pouco na varanda, comentando sobre os acontecimentos. Aninha e Gilberto se aproximaram deles. Gustavo afirmou: Ana, não sei porquê, mas acho que Gilberto e Aninha vieram assistir ao casamento de Lívia, sinto-os contentes. Foi tudo tão lindo. Obrigada, querido. Obrigado, senhor Gustavo, agradeceu Aninha. Deus lhe pague, disse emocionado Gilberto. Os pais biológicos de Lívia choraram emocionados. E o companheiro de Ana sentia paz, recebeu as vibrações de gratidão e também que era sincero o agradecimento de um antigo desafeto. E como isso faz bem. Capítulo 11. Vanessa. Vanessa sempre foi um encanto, estudiosa, aplicada, delicada, amorosa. Fazia magistério, queria ser professora, era seu sonho. Tinha muitas amigas a quem estava sempre ajudando. Frequentava o centro espírita com assiduidade, fazia parte da mocidade e de um curso para evangelizar crianças. Ganhou de Gustavo, quando fez 16 anos, um bonito cavalo de raça e ela deu-lhe o nome de Astro, os dois se entendiam. Ela o tratava com carinho e Astro era obediente. Era difícil o dia em que não saíam para passear pelas redondezas. Vanessa começou a se interessar por um moço, Vinícius, alto, forte, moreno, mais velho que ela uns 4 anos. Ele não lhe dava atenção, era namorador, tinha muitas garotas atrás dele. Mas a filha de Aninha não era de desistir facilmente, pensou e resolveu lutar, queria-o, achava que estava apaixonada. Começou a ir onde ele estava, a olhá-lo, e todos perceberam. As amigas até que tentaram aconselhá-la. Vanessa, Vinícius é namorador, mais velho, sai com as garotas mais bonitas da cidade. Não insista, disse outra, ele nem percebe que você existe. Acho que tenho de lutar pelo que quero. Falou ela, convicta. Havia um clube na cidade onde a moçada ia muito, Gustavo era sócio e Vanessa sempre estava lá com as amigas. Numa tarde, vendo-o sozinho no bar do clube, aproximou-se. Oi, está quente hoje, não? É, respondeu ele, olhando para ela. Está sozinho? Indagou Vanessa, sabendo que era uma pergunta tola, mas não sabia o que dizer. É óbvio. Vanessa, você é uma criança e não gosto de meninas, prefiro mulheres feitas. Não estou a fim de namorar sério e não quero complicações com o senhor Gustavo. Por isso, menininha, largue do meu pé. Certo. Saiu e ela ficou parada, como se tivesse tomado um choque. Respirou fundo, olhou para os lados e sentiu alívio, não tinha ninguém perto. Ofendida e com vontade de chorar, foi ao banheiro, depois saiu para avisar as amigas que ia embora. Voltou para casa aborrecida, sofria, amavam, ou melhor, pensava que estava enamorada. Foi só trancada no seu quarto que chorou até dormir. Tinha amor próprio e resolveu não fazer mais nada para conquistá-lo, não iria nem olhar mais para ele. Mas, disfarçadamente, olhava-o. Vinícius estava sempre rindo ao lado de moças, tinha muitos amigos. 12 dias depois que isso aconteceu, numa tarde de domingo, suas amigas foram ao clube. Como o almoço de família ia atrasar, Vanessa combinou encontrar com elas lá. Chegou e suas amigas não estavam no local combinado. Escutando vozes na sala de jogos, foi para lá. Encontrou Vinícius mais 3 amigos, e ele falou alto para os colegas. Lá vem o grude. Essa garota não se manca, está sempre atrás de mim. Será que não percebe que eu não a quero, que a acho feia e sem graça? Que foi, garota? Procurando-me. Vanessa não respondeu, por um instante ficou parada, virou as costas e ainda ouviu o comentário de um dos mocinhos. Vinícius, por que a trata assim? Você não é grosseiro. Nunca ouvi tratar alguém desse jeito. Ora, ela me enerva. Ela foi embora. No caminho da chácara lágrimas escorreram pelo seu rosto.
Chegando, as enxugou, não queria que ninguém notasse ou soubesse, disfarçou, tinha vontade de chorar, desabafar, mas ali não tinha jeito. Todos, ao vê-la, quiseram saber por que voltara cedo e ela falou. Minhas amigas devem ter ido a outro lugar, não estavam no clube. Vou dar uma volta com Astro. Cavalgando pôde chorar, estava humilhada, ferida, ele a achava feia, sem graça, e isso lhe doía, ainda mais por ter falado perto de outros. Naquele dia mesmo todos os amigos saberiam e ririam dela. Lívia e ela tinham muitos amigos, mas sabiam que o preconceito existia. Sua mãe não era casada, embora o senhor Gustavo a tratasse como esposa e a elas como filhas, sabiam dos comentários. Não serve para esposa, a mãe não é casada. Talvez seja por isso que ele não a queria, mas podia ser também porque a achasse feia. Sentiu muita raiva e naquele momento resolveu que um dia iria dar o troco para Vinícius. Iria de algum modo fazê-lo se apaixonar por ela e depois iria desprezá-lo. Tomou o rumo que ia para o campo, a estrada, continuação da Rua da Chácara, que ia até uma cidadezinha próxima e dava em muitas fazendas. Foi cavalgando devagar, chorando e se afastando. Pronto, resmungou. Já chorei demais por aquele idiota, que não perde por esperar. Continuou indo para frente, foi quando ela viu um moço parado embaixo de uma árvore com o cavalo ao lado. Ei, Vanessa! Hernani! Que surpresa! Apeou e foi cumprimentá-lo. Como você está bonita! Exclamou ele, gentilmente. Mas o que tem nos olhos? Acho que foi a poeira. Deve ter sido um motivo forte. Veio de longe. Não quer ir lá em casa? Minhas tias ficariam contentes em vê-la, convidou Hernani. Montaram em seus cavalos e foram. Vanessa não estava com vontade de voltar à chácara e conhecia as tias de Hernani, eram amigas de sua mãe, espíritas, senhoras bondosas que moravam numa casa grande nos arredores da cidade vizinha. Eram as duas, Olga e Teresa, solteiras e tinham pelo sobrinho um amor imenso. Ouviu o comentário de sua mãe que Hernani estava doente e que viera passar uma temporada com as tias. Foi recebida com alegria. Tomaram café. Vanessa disse: tia Olga, você avisou em casa que vinha para cá? Não, é que fui cavalgando e... Respondeu a garota. Já viu que horas são? Sua mãe ficará preocupada. Chegará lá de noite, falou tia Teresa. Vanessa olhou as horas e levou um susto, se distraíra no seu resmungo. Hernani teve uma ideia. Vanessa, telefone para sua mãe, diga que está aqui, que se distraiu, e fique para dormir. Amanhã irá embora. Não podemos deixá-la ir, ficará escuro logo. Faça isso, querida, pediu tia Olga. A mocinha telefonou. Mamãe, me distraí, tia Teresa e tia Olga querem que eu durma aqui. A aula de amanhã não é importante. Está bem. Desligou o telefone e disse contente. Mamãe deixou. Fico. Não vou incomodar mesmo? Conversaram animados e a mocinha esqueceu a mágoa. Prestou atenção em Hernani. Era loiro, bonito, olhar calmo e muito educado. Mas estava magro e pálido. Vanessa disse ele: se quiser, é claro, a ensinarei a cavalgar com elegância. Queria ser uma pessoa fina, uma mulher interessante, respondeu, pensando que se fosse daria em Vinícius a lição que tanto queria. Poderei ensiná-la. Sabe jogar xadrez? Não. Dançar? Pois eu a ensinarei. Não deve sentar-se assim, fique reta na cadeira, cruze as pernas. Isso. Perfeito. Ela gostou, seria de agora para frente diferente, aprenderia a ser uma mulher como Vinícius gostava e aí ele iria ver só. Já no outro dia aprendeu muitas coisas. Hernani deu a ela uma lista de livros que deveria ler. Foi embora à tarde, prometendo voltar no sábado para passar o final de semana. O motorista a levou e foi buscá-la no domingo à noite. Por 7 finais de semana fez isso e nas férias de julho passou na casa das tias de Hernani, que passaram a serem tias dela também. Ana soube por Lívia o que acontecera com a filha e Vinícius, achou que era bom para ela ver pessoas diferentes. Depois conhecia Olga e Teresa do espiritismo, eram amigas, e estas a convenceram a deixá-la com elas,
Isso estava fazendo bem à mocinha. Vanessa voltou das férias mudada, andando com elegância, com roupas modernas e bonitas, cortou os cabelos, aprendeu a maquiar-se, jogava xadrez, leu todos os livros que Hernani recomendou, gostou, sempre teve muito prazer em ler, aprendeu a dançar, a gostar de ver as estrelas, sabia o nome das principais e qual a sua localização no firmamento. As amigas admiraram o novo visual. Como você está bem? Viu Vinícius e nem olhou, virou mesmo as costas. Ele a fitou, ela levantou a cabeça, nunca mais deixaria que a humilhasse. Estava entusiasmada com o que Hernani lhe ensinara, passou a sentar-se como ele aconselhara, usar o perfume indicado. Campeonato de xadrez, comentou a turma eufórica. O clube estava promovendo um campeonato e Vanessa se inscreveu, Hernani a ensinara e ela aprendeu rápido. E grande foi sua surpresa ao encontrar Vinícius, que também se inscrevera. Houve o primeiro jogo, ela ganhou fácil. Havia pessoas de todas as idades, mas homens, enquanto esperava o término, colocaram música e um senhor, conhecido como excelente dançarino, desafiou as mulheres, quem sabe dançar para ser meu par.